Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, continuaremos falando sobre a Lei Complementar número 101. Hoje, no capítulo 3, vamos falar sobre transparência e fiscalização, alguns instrumentos de transparência da gestão fiscal e também sobre relatórios da gestão fiscal e relatório resumido de execução orçamentária. Esta aula será dividida em 3 partes. Na primeira parte, vamos ver sobre transparência e fiscalização. Primeiramente, no artigo 48, nós temos os instrumentos de transparência da gestão fiscal. A LRF define que estes instrumentos devem ser amplamente divulgados, inclusive nos meios eletrônicos de acesso público. E quais são esses elementos? Quais são essas ferramentas? Bom, primeiramente, nós temos o PPA, a LDO e a LOA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Segundo, nós temos as prestações de conta, que deverão ser realizadas, e o respectivo parecer prévio. Tudo isso com o auxílio do Tribunal de Contas. Em seguida, nós temos os relatórios, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Falaremos um pouco mais sobre eles na parte 2 dessa aula. Veremos também as versões simplificadas destes instrumentos. Ainda sobre o artigo 48, nós temos que a Lei Complementar número 156/2016 acrescentou alguns parágrafos. O segundo parágrafo, acrescentado por ela, é o seguinte: os entes da federação devem disponibilizar informações sobre a gestão fiscal ao órgão central de contabilidade da União. E quem é esse órgão? Este órgão é a Secretaria do Tesouro Nacional. Além disso, os estados do Distrito Federal e os municípios devem encaminhar ao Ministério da Fazenda informações referentes à dívida pública, interna e externa. Bom, no primeiro caso, nós temos que todos os entes devem divulgar suas informações para o Tesouro Nacional. E, em segundo lugar, nós temos que os estados, o Distrito Federal e municípios, aqui não aparece a União, somente esses 3 devem encaminhar ao Ministério da Fazenda, que é um órgão da administração direta, um órgão pertencente à União, as informações referentes a essa dívida pública interna e interna de cada um deles, respectivamente. Bom, se isso não for observado, será aplicada a punição que constantemente aparece na LRF, que é a vedação do ente de receber operações de crédito e transferências voluntárias enquanto perdurar essa situação. Bom, existem algumas exceções. No caso das operações de crédito, serão ressalvadas aquelas destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária. E, no caso da transferência voluntária, a exceção, veremos posteriormente, que é aquelas destinadas à saúde, educação e assistência social. Mas, em regra, o ente será impedido de receber operações de crédito, realizar operações de crédito e receber transferências voluntárias, enquanto perdurar essa situação. Além disso, todos os poderes e órgãos, assim como as empresas dependentes, devem realizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira. Dando continuidade, a Lei Complementar 131/2009 acrescentou também informações interessantes sobre transparência e alguns requisitos para a realização da transparência. No parágrafo 1º, nós temos que a transparência será assegurada mediante 3 tópicos. Primeiro, teremos transparência quando houver participação popular e audiências públicas, e isso durante a elaboração do PPA, da LDO e da LOA. Então, vemos
a sociedade participando dos processos de elaboração orçamentária. Além disso, nós teremos a transparência quando houver a divulgação e o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de tais informações orçamentárias. E tudo isso sendo realizado em tempo real. Então, nós temos que deve haver em todo um processo a publicidade das informações. E isso em tempo real. Continuando, o artigo 48-A define que os entes federativos devem disponibilizar informações às pessoas físicas e jurídicas. Quanto à despesa, elas devem falar sobre o número do processo, a quem está recebendo tais pagamentos e também informações sobre o processo licitatório. E no caso da receita, essas informações disponibilizadas às pessoas físicas e jurídicas devem também falar sobre os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras, que são aquelas que têm a capacidade de empenhar despesas, inclusive informações referentes a recursos extraordinários. Então, tanto as informações de receita quanto as informações de despesa devem ser divulgadas em tempo real para acompanhamento da sociedade. Por fim, nós temos o Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle. Um exemplo deste é o CIAF. Este sistema realiza a administração financeira, o acompanhamento e a execução do PPA, da LDO e da LOA. Nesse caso, nós temos um sistema que é integrado, é interligado. E, assim sendo, nós temos a realização da transparência. Uma observação é que não poderão receber transferências voluntárias, o famoso OTV, a sigla que eu defini, se essas regras não forem cumpridas. E por fim, nessa primeira parte, o artigo 49 fala que as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo devem ficar disponíveis durante todo o exercício financeiro, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Então, a sociedade pode ter acesso às contas, aos gastos do chefe do Poder Executivo, e tais informações estarão contidas no Poder Legislativo e no órgão técnico. Então, através destes, é possível obter as contas do chefe do Poder Executivo. E, além disso, a prestação das contas da União deve conter demonstrativos, que são informações a respeito dos gastos orçamentários, arrecadações, no caso do Tesouro Nacional e do BNDES. Repetindo, a União deve prestar contas. E essas contas devem conter os demonstrativos referentes à administração financeira e orçamentária do Tesouro Nacional e do BNDES ou outras agências financeiras oficiais de fomento. Neste caso, nós teremos a especificação de empréstimos e financiamentos oriundos de orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. No caso das agências financeiras, deve conter também a avaliação do impacto fiscal de suas atividades. Veremos que, no caso, foi visto que um dos princípios da LRF é a responsabilização, é a prestação de contas, é avaliar os impactos, ter a responsabilidade sobre os recursos públicos. Justamente por isso, essas informações do BNDES e do Tesouro Nacional serão apresentadas mediante demonstrativos na prestação de contas da União. Essa foi a primeira parte, falamos sobre a transparência e fiscalização, vimos algumas condições básicas e importantes para o exercício da transparência e vimos alguns instrumentos de transparência da gestão fiscal.
PPA, LDO, LOA, a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, os relatórios, REL e RGF e as versões simplificadas destes. Tudo isso para que se possa ter a fiscalização, a transparência, a publicidade e a gestão dos recursos públicos, além do acompanhamento por toda a sociedade sobre as ações estatais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.